Ok. Olá, Gil. Olá, Marco. Esta é a sessão do Innovations for the Future Resource Session. Hoje estamos sozinhos na sessão e vamos fazer uma sessão de resourcing para nós próprios. E neste caso vamos aplicar alguns dos mapas, das distinções, dos frameworks ao próprio instrumento que nós estamos aqui a dar vida, que é o Innovations for the Future Resource Sessions. E nós temos falado muito, no contexto do Innovations for the Future, nós temos falado sobre uma distinção que chamamos Game World. E eu gostava de trazer alguma claridade sobre esta distinção. Eu depois vou pôr um link na gravação sobre essa distinção, sobre a Game World Theory. Game Worlds são a forma, ou jogos mundo em português, são a forma como nós, seres humanos, trocamos valor uns com os outros. Aquilo que eu e o Gil estamos a dar vida aqui é um game world. Uma relação entre duas pessoas, uma relação amorosa é um game world. Uma empresa é um game world. Um banco é um game world. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a forma como os seres humanos interagem para criar vida, nós chamamos a isso game worlds, jogos mundo. E porquê que é isso? Porque esses jogos mundo têm regras de como se envolve com o jogo, como se pratica o jogo. Tem símbolos que o identificam, não é? Se a gente pensar numa empresa, tem a sua marca, o seu logo, a sua bandeira. Se a gente pensar num país, tem a bandeira, o hino. É? Um país também é um game world. Eles, portanto, são identificados e nós relacionamos imediatamente. Se eu falar do símbolo da maçã, todos vocês pensam num determinado game world. Se eu falar em dinheiro, numa nota, mostrar dinheiro, todos nós pensamos num determinado game world. Portanto, eles têm símbolos que estão bem identificados. E os game worlds estão interligados uns com os outros. Por exemplo, eu estou a usar um game world, ou nós estamos aqui a usar um game world para fazer esta conversa, que é o game world Zoom. E o game world Zoom tem regras de eu me envolver com eles, nomeadamente há uma versão free. Neste caso eu tenho uma versão paga. Se a versão for paga, eu pago e posso fazer determinadas coisas. Então, uma forma de eu me envolver com este game world. E como eu disse, eu tenho que pagar isto. Se eu tenho que pagar, eu tenho que usar o game world do dinheiro. Então, tenho que ter a jogar o game world do dinheiro. E para jogar o game world do dinheiro, eu tenho que jogar um outro game world que é fazer dinheiro, que é o game world do trabalho. E por aí fora, os game worlds vão interagindo uns com os outros, vão se interligando uns com os outros. E se nós não temos esta distinção, a distinção de game world, nós pensamos que estas coisas são adquiridas e não percebemos que isto foram construídos algures no tempo por outros seres humanos como nós. Quando nós olhamos para uma árvore, aquela árvore nasceu a partir de uma semente. Não é? Um game world é construído. Ele não nasce nas árvores. Ele é construído por seres humanos. E tem regras. Tem as regras de funcionamento. Portanto, se estão lá regras, nós podemos mudar e podemos mudar os game worlds. Portanto, se nós não temos esta distinção e não percebemos que na vida nós interagimos desta maneira com os game worlds, nós estamos presos dentro do game world, porque não percebemos qual é o propósito de cada game world. Cada game world tem um propósito. E nós vamos falar sobre isso, qual é o propósito deste game world que eu e o Gil estamos aqui a criar com o Innovations for the Future Resource Sessions. Gil, há algo que tu queres acrescentar aqui sobre game worlds? Sim, Marco. A questão do Game World para mim foi muito importante, porque permitiu-me um bocadinho mostrar a um peixe que está no aquário: peixe, estás no aquário. É este aquário redondo, tem muita água, pouca água, tem uma alga. Isto é o que podes fazer e o que não podes fazer. E de repente, quando eu comecei a ter ok, quais é que são os Game Worlds em que eu estou envolvido, trouxe-me clareza a estas regras que estavas a falar, a estes sims inconscientes que eu estou a dizer às regras daquele jogo, ao propósito, e senti tristeza quando me apercebi que muitos deles eu estou a dar o meu centro, estou a dar a autoridade para outros poderem fazer aquilo que eu considero degenerativo, por exemplo. Então se eu não quero jogar este Game World, que outro Game World, que outro aquário é que eu posso decidir entrar com regras ou que eu crio ou com regras com que eu estou mais interessado em jogar e trazer também esta intenção de que é um jogo.
e olhar para as coisas não como a realidade física e real, que é o que é, não, são jogos. Nós estamos a jogar jogos, então onde é que eu quero pôr o meu tempo e a minha energia? Que jogo é que eu quero jogar para eu criar coisas, ter propósitos que regeneram? E então, Grato Marco, para mim, foi um conceito, é um conceito ainda muito útil para mim, de fazer esta capacidade de ver-me num aquário. Grato, Gil. Portanto, eu pertenço a um game world, tenho um game world que é a minha família, o Innovations for the Future é um game world, aquilo que eu e o Gil estamos aqui a co-criar, que este Innovations for the Future Resource Sessions são um game world. Cada um de vocês, nas vossas vidas, está a criar vários game worlds, a vossa família, a eco-aldeia, a comunidade, a empresa onde trabalham, a organização onde servem, estão envolvidos nesses game worlds. Portanto, e a intenção desta sessão é nós nutrirmos os game worlds. Há uma outra distinção que nós aplicamos relacionada com os game worlds, que são os Gaia Game Worlds. E o Gil falou ainda há pouco qual é o propósito do game world. Esse propósito está a ser regenerativo ou degenerativo. Então, os game worlds que são regenerativos nós chamamos Gaia Game Worlds, que estão alinhados com a vida e que geram vida, nutrem vida. Todos os game worlds que não são Gaia Game Worlds são game worlds degenerativos, que é a maior parte dos game worlds onde nós vivemos hoje, provocam danos manifestos à vida e aos ecossistemas, participem os homens ou não nesses ecossistemas. E esta distinção é uma distinção que nós estamos a usar no contexto geral, dentro do Innovations for the Future, e portanto convidamos todas as pessoas que estão a construir, que nós chamamos Game World Builders, que estão a construir estes Game Worlds, para virem a estas sessões e poderem trabalhar connosco em torno de distinções, mapas e frameworks que vêm do desenvolvimento regenerativo, do Possibility Management e de outras práticas que a gente possa ver que são relevantes, mas sobretudo destas duas. Game World e Gaia Game World são distinções de Possibility Management. Gil, tu tens aí qualquer coisa preparado? Sim, Marco, para nós? vou-nos convidar a nós para fazermos um exercício. Tens um sim? Eu tenho um sim, aí contigo. Então vamos lá, então. Está a ver bem, Marco? Estou a ver bem, sim. Esta é a sessão de hoje e, e então convidar-nos aqui a nós fazemos um pequeno wake-up, nos trazemos, vai ser um exercício que depois vai fazer chegar a uma framework. E para mim gostava que nós pensássemos primeiro num projeto que não tenha vingado ou que tenha criado não mais vida, que tenha sido generativo, o grupo rompeu-se, as coisas não funcionaram bem, e, e falarmos sobre e imaginarmos, pois já é importante nós fecharmos os olhos e pensar num projeto que não vingou, criou mais ruído e mais no final, as pessoas pararam-se a falar umas com as outras, houve endividamento, houve, ou seja, algo que não correu bem e que a gente não gostaria de repetir. Eu já tenho um marco. Também. Hum, Já tenho um Game World comigo, Gil. eu também tenho um Game World, que foi o meu grupo de investigação no centro de investigação. Eu tenho o Pinha do Agora. Ok, grato. E agora gostava que nós refletíssemos sobre qual é que foi o objetivo prático desse Game World, o que é que era concretizado, as funções que eram concretizadas. Eu no meu tenho a componente de fazer propostas para financiamento para projetos de investigação, escrita de artigos científicos, organização de eventos e conferências. O propósito era acumular evidências sobre as alterações climáticas e sustentabilidade. O que é que se sabe, o que é que não se sabe, o que é que propostas de experimentação em casos de estudo, muito ao nível nacional e ao nível europeu. Era esta aquilo que nós fazíamos. Muitas reuniões para isso, algumas saídas de campo. E tu, Marco, no teu, o que é que era concretizado?
O propósito prático era a construção de uma ecoaldeia que usasse possibility management e desenvolvimento regenerativo e que tivesse diversos elementos da vivência, suportando uma comunidade à volta de 10, 12 famílias e que pudesse nutrir a comunidade à volta do qual essa ecoaldeia estava envolvida. Os objetivos práticos eram a constituição de uma equipa, das pessoas interessadas, de uma core team, e poder começar a ir à procura portanto, desenhar qual era o projeto, qual eram os valores, o propósito, aquilo que nos unia, o que nós queríamos que tivesse presente nesse projeto, e depois ir à procura de identificar a zona onde queríamos estar, ir à procura de terra, e fazer as fases subsequentes. O projeto terminou nesta fase em que estávamos à procura. Já tínhamos definido a zona, seria o Concelho de Mafra, e estávamos à procura de terra para executar. Mas agora para nós vermos sobre qual é que foi a forma como as coisas eram feitas, planeadas, executadas, qual era a governança dessa iniciativa, desse Game World, para também percebermos isso. Neste grupo, é um grupo muito sem líder, era descentralizado, o coordenador ia mudando, as pessoas propunham-se e eram feitas discussões sobre isso. Tínhamos check-in e check-out dentro do nosso grupo, nas reuniões, e havia uma discussão de porquê ir àquelas propostas, porquê ir àqueles consórcios, e isso estava lá. E quando nós nos integramos num grupo de investigação, e a verdade é que também crescemos bastante, nós fomos para aí de uns 11 a 40, e isso começou a dificultar este tipo de dinâmicas, reuniões mais próximas, quem é quem, check-ins e check-outs mais significativos e não apenas um pro forma de avançar. E notei que quando isso aconteceu, começámos a perder relação, e alguns de nós começou, como nós nos fundimos com o centro, alguns de nós fomos chamados para tarefas no centro, e isso criou ainda maior o gap de responsabilidades, hierarquias e a distância entre nós. E isso depois resultou num grupo quase a colapsar dentro de um centro muito hierárquico, com questões muito claras, e nós éramos a morte no sentido de estávamos sempre a co-criar, não tínhamos uma estrutura muito definida. Sim, e houve várias pessoas que saíram sem serem celebradas e novas entraram também sem ser celebrado, portanto foi essa forma de funcionar muito. E o Covid levou a muita coisa online e isso quebrou nós estarmos juntos. Marco, queres partilhar como é que o Pinheiro agora funcionava? Sim, era um grupo constituído inicialmente por 6 pessoas, depois acabou por uma das pessoas saírem. Essas 6 pessoas na prática representavam 4 famílias, portanto o grupo tinha essa 4, porque havia no grupo casais, né? Portanto, pessoas que estavam em casal, e para mim isso é como se fosse um voto. O casal funciona em si como uma determinada unidade e uma determinada coerência. Eu acho que essa até foi uma das coisas que não correu bem nesse círculo, foi nós não termos prestado atenção a isso. Há modelos que falam sobre isso, como o Micro-Solidarity, que já tem isso bem presente, e o próprio Possibility Management, no contexto de uma equipa, considera o casal como um voto, uma pessoa, um voto. Porque aquelas duas pessoas têm tendência a atuar de forma coerente à dinâmica interna que elas têm. Portanto, nós reuníamos todas as semanas, 2 vezes por semana, em círculo, usávamos check-in, check-out, tínhamos como referência alguns modelos como a Sociocracia 3, eram 2 modelos que nos uniam. Nós também, a determinada altura, começamos a ir buscar algumas coisas ao Toros Technology, que é uma tecnologia de governação de Possibility Management. Portanto, fazíamos check-in, check-out, uma vez por mês trabalhávamos Bing e Sombra, ou um ou outro, portanto, mundo de cima,
e mundo de baixo. No resto das sessões, tipicamente, estávamos no mundo do meio. Nutrimos e fazíamos várias atividades para estarmos juntos fisicamente e em contextos de being e de família, não tantas como alguns dos membros do grupo gostavam. Em geral, nós gostávamos de estar juntos uns com os outros, e aconteceram algumas que foram boas e nutriram a capacidade do grupo estar conjunto. Foi um grupo, é um grupo sem centro, sem líder, naquele sentido de cão e hierárquico, é circular, é uma tecnologia circular. Usamos distinções e contexto de possibility management, fizemos emotion healing process, demos feedback e coaching uns aos outros. A coisa estava suportada por isso e não foi possível. Uma das razões, houve várias com certeza, mas uma das razões, eu já dei visibilidade a uma, a história dos casais não estarem reconhecidas e depois haver dinâmicas diferentes de casais, das famílias. Dois dos casais não tinham o outro lado representado e havia tensão nessa não representação. E um outro tema que era a ideia de usar Possibility Management, desenvolvimento regenerativo, estava presente em alguns como uma condição base e noutros não, era como uma espécie de ok, podemos usar, mas também podemos não usar. E a determinada altura, quando os gremlins vieram para cima da mesa, gremlin é o rei do submundo, é o rei do mundo de baixo, é a parte de nós que se quer manter inconsciente, que não quer assumir responsabilidade. Quando não iniciado, não é? Quando não iniciado, exatamente, que é o grosso na cultura moderna. Quando o Gremlin veio para o espaço, aproveitou isso como motivo de fricção no grupo e o grupo acabou por se dividir e não acontecer. Foi interessante neste projeto que nós estávamos a aplicar desenvolvimento regenerativo e foi a primeira vez que pegamos na Tetrad, que é um framework de desenvolvimento regenerativo, e desenvolvemos a framework no lado do mundo de cima, mundo de baixo e mundo do meio. E quando nós fizemos o mundo de baixo, perdão, veio claramente ao de cima uma sombra que era de nós sermos uma espécie de uma elite que se fechava sobre si própria e que estava junta para não fazer desenvolvimento regenerativo nos territórios onde ela estava, porque a gente tinha pessoas em diferentes partes do país na equipa, e quando o projeto se parou, foi como cada um de nós quase foi para um sítio, para um território com possibilidade de se desenvolver. Foi interessante ver essa sombra a se manifestar de alguma maneira. Ela estava lá, nós identificámos-la e depois ela acabou por se movimentar. É isso. Grato, Marco. E o que é que te fazia estar nesse projeto? O que é que fazia cada um de nós estar nessa iniciativa, nesse Game World? Qual é que era a tua ou a motivação de cada um de nós e a coletiva? E eu posso partilhar a minha de investigação neste grupo foi mesmo como é que um grupo com este tipo de governança, em que não há nenhum professor, a coordenação praticamente não é rotativa, mas há um redesenho constante orgânico, trazer isso para o centro, que é uma entidade mais formal, numa faculdade, ou seja, fazer como se nós tivéssemos estado a prototipar durante 5 ou 7 anos e depois trazer isso mais para o mainstream. O facto de ser um grupo que é pioneiro em Portugal do estudo de alterações climáticas, de sustentabilidade e com uma metodologia nova de investigação-ação participativa, ou seja, a ciência aproximar-se dos territórios, trazer vários conhecimentos. Para mim foi a minha motivação, ter pessoas que eram amigas, que eu tinha conversas profundas ao nível pessoal e que conseguimos transportar isso para o papel da ciência, o nosso papel naquele projeto, naquele território. Aquilo era mais do que concretizar tarefas e fazer artigos científicos. E para mim foi isso que mexia, né? Nesta capacidade de trazer conhecimento aos territórios, unir o que estava fragmentado nos territórios com os diferentes stakeholders que nós trazíamos sempre
em cada projeto trazíamos os diferentes stakeholders, o trazer a informação que as alterações climáticas vão acontecer e o que é que podemos fazer juntos, ou seja, usar as alterações climáticas para um despertar territorial da essência de cada um e da vocação do lugar, do propósito das empresas e das escolas. Para mim era trazer mais vida, quer com as alterações climáticas, quer com os objetivos do desenvolvimento sustentável, era também uma das áreas que nós trabalhávamos. E, e para mim esse era este grande fim, a regenerar territórios, a tornar mais vivos os territórios, era, era o que me via. E a ti, Marco? Gratio. Do meu lado, eu tenho uma das guidelines de orientação da minha vida é eu escolher a comunidade onde vou morrer. Portanto, eu escolhi a família onde nasci e quero escolher a família onde vou morrer. Então, essa guideline leva-me a isso. Eu quero criar um projeto de ecoaldeia com outras pessoas. A mim não me interessa que seja muito grande. A escala de 10, 12 é ok. Também pode ser um pouco maior, mas 10, 12 é ok. Onde haja uma vida, onde eu esteja mais próximo da terra, onde haja suporte, onde seja isso, seja uma família que cuida de si, que cuida da terra, que cuida das suas crianças, da próxima geração, que colabora entre si, que faz trabalho e que está alinhada sobre uma maneira de ver o mundo, sobre o que pode ser estas culturas responsáveis e regenerativas, que têm uma experimentação em torno disso, que trabalha, que por exemplo não é dona daquela terra, que a dona pode ser a Fundação Terra Agora, portanto que tira da equação a questão da propriedade, portanto, a experimentação do que é viver uma nova cultura, ou uma possibilidade de nova cultura, era das coisas que me movia a mim, e algo que estava no grupo coletivo que nos unia a todos. Portanto, aquelas 4 famílias que estavam no core eram famílias com filhos, a maior parte com filhos pequenos, talvez eu fosse quem tivesse, sim, era eu que tinha os filhos mais velhos, mas todos tínhamos filhos, portanto, entre todos neste momento há 1, 2, 5, 8, eram 8 crianças que estavam naquele grupo, entre meses, né? Entre os 4 meses e os 16 anos, quase um pouco de tudo. E isso era uma das motivações claras, nós podermos criar futuro para aquelas crianças de forma diferente, elas crescerem ligadas à terra, terem uma educação diferente, mais ancorada na natureza, na experimentação e na experiência, uma vivência e crescerem como humanos plenos, com 5 corpos, com estas distinções todas que nós estamos a trazer do mundo do Possibility Management. Era algo que estava bem presente em todos nós. Grato, Marco. E agora numa outra iniciativa, e é claro que, por exemplo, tu falas do Pinheiro agora, também estive envolvido, e há várias partes em que eu vejo que teve vida, outras vezes que fechou, no meu próprio grupo de investigação, coisas que trouxe mais vida, e também esta avaliação do que é não ter vingado. Mas vamos agora pensar num outro que nós podemos vê-lo como está a criar mais vida, está a regenerar os territórios, a parte social, a parte económica. Hum. Mas tens algum projeto? Sim, tenho um pequeno game wall temporário que foi uma Learning and Sensing Journey à Idanha à Nova, em setembro do ano passado. Foram 3 dias organizados por algumas pessoas de lá, do Innovations for the Future, daquela zona, e que foi incrível fazer aquela jornada com eles e conhecer muitos dos projetos que estavam ali. E foi a primeira vez que muitos daqueles projetos se juntaram, se conheceram, se viram. E hoje está uma dinâmica excelente. Portanto, a partir daquele Game World, que foi o Learning and Sensei Journey, teve uma duração bem definida, mas o que nasceu depois disso juntou as pessoas, ligou as pessoas, nutriu aquele ecossistema, pôs as pessoas a conversar umas com as outras, e eu senti a mim uma vida enorme, quero de ir lá, quero ter estado lá a fazer isso e a ter sido co-desenhador, quero depois no que gerou no território, no que ficou lá, no que está a acontecer pós aquele
setembro. E há um grupo Telegram que os une, esse grupo tem mais de 200 pessoas, tem muita vitalidade, estão a nutrir uns aos outros e os projetos de uns dos outros. Portanto, foi incrível o que nasceu esse Game World, esse Game World temporário. Marco, agora, se de uma forma sumária e tendo o imaging, ou seja, esta capacidade de ver o game world em ação, dinâmico, como tu também o descreveste, não é? Esta ida lá, as pessoas vieram juntas, criaram relações, propósitos comuns, isto agora está vivo com o Telegram, tudo isso. Convido-te agora a responder a estas três perguntas de uma forma sucinta desse game world. O objetivo era esse, as pessoas se conhecerem, articularem, conhecer os projetos, saberem que existiam. As atividades foram planeadas pela capacidade local e por convidar e envolver os diferentes projetos. Nós fomos mesmo aos projetos conhecer e as pessoas falavam e apresentavam, e a comida era comunitária, cada um trazia, portanto foi desenhado de maneira a que tudo se fizesse weaving e interligasse. E eu, como me via a pertencer àquela iniciativa, é esta coisa do Innovations, ligar as pessoas, de criar esta energia local de empoderamento, das pessoas tomarem o seu destino nas suas mãos e poderem mostrar-se e em conjunto fazer coisas completamente diferentes. E a motivação coletiva foi essa, foi das pessoas se conhecerem, havia muito aquele sentimento de isolamento, portanto as pessoas não estarem mais sozinhas, conhecerem-se umas às outras e poderem começar a colaborar de forma diferente em cada projeto e em cada contexto. Grato, Marco. Eu não vou trazer agora aqui um projeto e gostava de, por exemplo, para mim, na reflexão dos casos que tu me contaste agora, de que funcionou, e, por exemplo, o meu caso que não funcionou, eu vi que no grupo de investigação, já integrado dentro do centro, e tendo crescido, etc., para mim perdeu-se um pouco o propósito, porque é que lá estamos, porque é que estamos juntos, e que começámos a ter cada vez mais grupos em áreas mais específicas. E para mim também houve não evoluímos a capacidade de ter, ou seja, aquilo que nós tínhamos num grupo de 10 não conseguiu crescer ou transformar-se para ter a mesma qualidade num grupo de 40. Então o que nós fizemos foi regredimos no tipo de estrutura e até, como houve alguma reação a essa estrutura mais hierárquica, houve um colapso de estrutura. Ou seja, então é cada um por si e a gente vai todos de uma forma muito descentralizada gerir as coisas mais obrigatórias. Quer dizer, relatórios, etc. Era muito descentralizado. E para mim caímos muito apenas na função, no objetivo do projeto, no meu objetivo do contrato, etc. E houve um colapsar do projeto na função. Eu creio que é onde estamos agora. O grupo está a ser convidado uma das possibilidades é os membros saírem deste grupo e integrarem-se noutros grupos do próprio centro, que têm estrutura, hierarquia, têm formas de funcionar. Tem um game world tem um outro tipo de game world que mantém uma estrutura mais sólida. Para dizer as palavras que a gente também está a usar aqui. Marco, queres fazer alguma reflexão do que não funcionou, do que funcionou nestes três aspectos? Não, para mim está ok. Ok. Sinto medo porque temos 35 minutos para terminar a sessão. Então, Grato, Marco. para mim eram avançados. Então, a framework que nós tivemos aqui a trazer foi uma framework do Will, Being and Function. E que traz com que, quer ao nível individual, quer ao nível do sistema, haja uma vitalidade, uma viabilidade e uma capacidade de evolução quando nós trazemos estas três componentes. Ou seja, a função é tudo aquilo que nós observamos, são as ações, é o que nós muitas vezes chamamos o fazer, ok? O being é a qualidade de ser, é o como fazemos, o como estamos em conjunto, como é que fazemos as decisões, como é que vemos cada um na sua multidimensionalidade e trazemos isso ao campo. E
a will, esta vontade, é como é que esta vontade individual e coletiva é ativada, mantida e nutrida por forma a nós estarmos presentes, a estarmos com motivação, a estarmos hum, engajados, envolvidos, alerta e não de uma forma passiva. Ok? Esta é uma framework que vamos usar e nós vamos usar aqui hoje no nosso contexto para, deixe-me só voltar aqui atrás, este foi um exercício que eu e tu fizemos, Marco, o propósito destes eventos que nós estamos a fazer agora, o Innovations for the Future Resourcing Sessions. E o convite é que no propósito, diz Marco. Podes pôr lá, propósito do Innovations for the Future Resourcing Sessions, aí para ser claro, Gil. Grato, Marco. Tenho sim. Deixa eu ver se eu consigo. Ups. Propósito do Innovations for the Future Resourcing Sessions. Ok. Grato, Gil. E, e, e aqui, Marco, para mim, não ter esta forma podia perder-me em o que vamos fazer é criar espaços de transformação para as iniciativas, utilizar os mapas e frameworks, etc. E ficámos neste modo funcional de delivery, de mudar, de apoiar os outros, a capacitar os outros, ou seja, ficámos apenas com este propósito. E para mim foi importante, Marco, nós também trazermos a componente de being and will. Queres falar um bocadinho como é que foi importante para ti a parte do being, que é esta do meio, em que nós trouxemos de uma forma clara, assertiva, cuida das pessoas, encontra onde elas estão, de uma forma orgânica, no ritmo da vida, e apreciando e celebrando. Porque é que esta parte é importante nestas sessões de resourcing? Grato, Gil. A primeira que aqui está, que é a função, não é? Neste framework que nós pusemos, identificar claramente isso. Portanto, a função é a criação de espaços de transformação para iniciativas do Innovations for the Future, usando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo. Vou dar como exemplo, o Game World é uma distinção do Possibility Management, este Will, Being e Function é um framework do desenvolvimento regenerativo. E nós, a partir dos exemplos que temos feito, eu e o Gil temos feito várias sessões com várias pessoas de resourcing, temos notado em nós os dois, uma vontade muito grande de partilhar conteúdos, de pôr coisas, de ajudar, estar ao serviço e ajudar. E às vezes esse entusiasmo, pelo menos a mim, leva-me a esquecer de onde é que a pessoa está, a pessoa com quem nós estamos a interagir, de onde é que ela está. Então, esta ideia deste being aqui nesta sessão é realmente nos ancorar, a mim e ao Gil, e com isso ao campo e às pessoas que estão presentes, a nós podermos trazer as coisas de forma clara e assertiva, mas estarmos com cada pessoa onde ela está, no seu estágio, no seu projeto, no seu momento, no seu game wall, no seu momento de vida, e ir com ela, ir ao lado dela, não à frente dela, não atrás dela, não a empurrar, não a puxar, mas ir com ela. E na sessão na última sessão com o Diogo, eu senti em mim, portanto, de facto foi uma sessão, porque o Diogo tem o desenvolvimento regenerativo também nele, portanto a sessão pode ser mais madura, mais intensa, com mais garra dos três, porque os três já brincamos, já temos estes mapas mais presentes, portanto já brincamos a estes jogos com outro tipo de assertividade e energia. E para quem começa, eu recebi alguns feedbacks de pessoas que viram pela primeira vez e que não tinham bem esta noção, dizer, uau, aquilo foi intenso, e que as pessoas sentiram-se mexidas por ter vindo aqui, e eu noto isso em mim, então este being permite ancorar numa velocidade do coração, porque estes projetos, o grosso destes projetos, se não mesmo todos, se não mesmo 100%, são projetos que vêm do coração das pessoas, são projetos por qual as pessoas estão apaixonadas, elas largaram uma vida na cidade, uma vida daquelas na cultura moderna,
para ir fazer este projeto, para ir se dedicar a isto e para estarem a fazer qualquer coisa que as encanta e que estão a fazer não porque estão a ganhar dinheiro, não, porque aquele é o ser delas que quer se manifestar, aquilo é a vontade delas que está ali a viver. Então, para nós, esta ideia de ser claro e assertivo, mas ao mesmo tempo cuidar da pessoa que está a receber resourcing, encontrá-la onde ela está e ir a um ritmo que tem a ver com o orgânico, tem a ver com o que é o passo seguinte para aquela pessoa, e não para aquilo que eu posso estar a ver que vai acontecer daqui a 6 meses, a um ano. Não interessa para nada isso. O que interessa é agora, neste momento, e que esta cultura de apreciação e de celebração esteja presente, que quando há um ahá, a gente esteja com, ok, então o que é que mudou, o que é que energizou, o que é que aprendeste, o que é que veio aqui de novo, como é que estás a ver, qual é a perspectiva, e celebrar isso e apreciar isso como forma de nutrir o espaço e de nutrir a energia da pessoa e nossa, não é? Porque nós fazemos parte deste sistema para continuar a fazer as sessões. Portanto, para mim foi muito importante quando nós começamos a trazer isto e a ter isto aqui de forma clara para nós, não é? Que é isso que queremos fazer, é esse o being destas sessões que queremos nutrir. Grato, Marco. Para mim foi também muito importante, e é muito importante trazer isto, porque eu noto em mim que tem este padrão, este software de que quanto mais entregar, melhor. Ou seja, quanto mais distinções, quanto mais mapas, quanto mais informação a pessoa tiver, ou mais processo ela tiver, num curto espaço de tempo, melhor será para ela. E para mim este BIM, e isso não é real, nós tivemos feedback do próprio Diogo, isto foi overwhelming, não é? Foi assim intenso, e outras pessoas também que viram disseram, epá, eu não sei se quer fazer uma sessão destas comigo. E esse foi eu senti tristeza de não é esse o propósito. O propósito é as pessoas saírem daqui destas sessões com insights. Há um unfolding, há um florescer de ativar a vontade outra vez nela, ou nutrir a vontade, haver uma percepção nova que a pessoa tem sobre o seu sistema, porque é que está a querer cuidar daquele lugar, alguns bloqueios que possa ter. O objetivo é a pessoa de sair destas sessões e dizer grato por fazerem estas sessões, e eu quero cá voltar à próxima ou ver o vídeo da próxima. E eu quero sair destas sessões com aprendizagens, com o coração e a minha alma nutridas por saber que a regeneração está a acontecer ao nível local, nos grupos, nos territórios, e que as pessoas estão nutridas, e sair de ver muitos projetos em que há muita... Como é que se chama, Marco? Quando as pessoas trabalham muito e ficam desgastadas com... burnout, como é que se chama? Sim, esgotamentos e etc. Porque a paixão as leva muito no fazer, e para mim o being traz o que é que numa função, num game world pode ser trazido, que nutre o coração e a alma de cada um envolvido. E esta parte é tão importante como a ação, o doing. E a outra parte que para mim é importante, e é esta framework que traz, que é a última, que é o will, que é o para que é que estamos a fazer isto. Qual é que é a consequência destas ações e desta forma de fazer? Qual é que é o intuito? Não é o final, mas que cria valor acrescentado no game world, vamos assim chamar, à volta do nosso game world. E para nós, nestas sessões, o que nós queremos criar é vitalizar e viabilizar as iniciativas de Innovations for the Future, aquele fogo, aquela energia, aquela liveness, e este compromisso, ou seja, as pessoas e iniciativas comprometerem-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram. Ou seja, tal como uma árvore necessita que a bacia onde ela está, a área envolvente, esteja saudável para nutrir a árvore, e a árvore poder deixar as folhas, crescer as suas raízes, ligar-se às outras árvores, e haver esta relação, ou seja, o game world da árvore está conectado com o game world do ecossistema à volta. E há um potencial deste ecossistema à volta, do qual a árvore pode despertar, acordar, nutrir, e para mim as iniciativas do Innovations for the Future trazem estes novos memes de uma cultura regenerativa, de uma cultura responsável,
E para mim esta vontade final é isso, Marco. Tu queres partilhar alguma coisa? Sim, quero também dizer, eu gostei de te ouvir, em particular, quando estavas a falar do Being, começaste logo a introduzir a dimensão do Will, foi clara e isso para mim é um dos temas centrais aqui nestas sessões e que me motiva e que me traz para este lugar, é de facto eu ver a importância, sentir e observar a importância de cada um destes projetos que eu fui conhecendo em Portugal e a forma como eles estão a nutrir o território, a forma como eles estão a pensar em é indiferente o tipo de projeto, sejam projetos de ecoaldeias, sejam projetos de CIRS, de centro de retiros, sejam projetos de redes alimentares, é irrelevante, eles estão de facto a pensar nutrir, como é que vão nutrir a vida naquele espaço, como é que podem ter mais água, como é que os solos podem ser melhores, como é que podem cuidar de alimentos, então tudo isso está presente naqueles projetos e eu quero poder contribuir da forma que sei para, de facto, ver esta vitalização e viabilização, porque é desafiante estar no hedge, é desafiante estar no limite da cultura, não há tantos recursos aqui, há muito menos pessoas a pensar como nós pensamos, não é? E a desafiar, há menos recursos no sentido financeiros e também de conhecimento, e a minha estimativa é que nós somos entre 1.000 a 2.000 no país. E isso já é muito. E estas pessoas são super capacitadas, têm conhecimento em todas as áreas, em muitas áreas de saber. Portanto, se nós estamos em redes, estamos ligados, podemos suportar uns aos outros e podemos nos articular e desenhar estratégias para os nossos territórios a partir da ação que nós estamos a fazer, não descolada da ação. Portanto, para mim, esta will é algo que me convoca, que me traz energia, que eu me sinto vitalizado neste contexto. Tenho que encontrar também o meu contexto de viabilização disso e a vitalização vem com muita força aqui. E quero ligar as duas coisas. Todos os game worlds têm um propósito. E o propósito ou é conhecido ou é escondido. É um propósito, um bright principle, um bright purpose, não é? Um propósito luz, ou é um propósito sombra. E a maior parte dos game worlds que nós temos na nossa cultura moderna tem um propósito à frente que na verdade não é o propósito. A gente pensa numa farmacêutica e uma farmacêutica diz que tem o propósito de cuidar da nossa saúde quando nós estamos doentes. Mas na verdade, quando nós vamos ver a coisa por trás, o propósito é fazer dinheiro para pagar ao acionista. E quase todos os game worlds que nós temos na cultura moderna têm este propósito de sombra lá por trás. Então, é muito importante cuidar do propósito do game world e torná-lo transparente. E este framework do desenvolvimento regenerativo cuida muito disso. Não é? Com esta ideia da função do being e da will, ele ajuda-nos a clarificar o propósito do nosso game world e a pôr claro para fora qual é o propósito com que estamos a fazer. Então, é aqui que as duas coisas se juntam. Este game world com os propósitos. E aqui há esta ideia clara, não é? Do potencial dos territórios, de ligar ao place, àquele local, ao local onde eu estou. E o potencial do território em Ideia Nova é completamente diferente do potencial do território em Mértola ou do potencial do território em Odmira ou na Golgá. São diferentes. Então, como nutrir em cada um deles? Isso é um elemento-chave e determinante aqui nesta. Sim, Eu passo Marco. para ti, Gil. E esta questão não tem a ver com mais ou menos potencial, tem a ver com potencial diferente e podemos usar a palavra de vocação. Ou seja, a Idenha Nova tem uma vocação diferente. Aquele ecossistema socioecológico tem uma função no território maior, cultural, ecológica, económica, diferente do que tem Mértola. E não tem a ver quem produz mais produtos orgânicos, hortícolas, ou mais. É diferente. E a partir do momento em que nós trazemos aquilo que estavas a dizer, Marco, de que nós ancoramos num lugar com uma função, uma forma de ser e uma vontade de nutrir esse sistema maior, isto torna-se único. E esta framework, nós aqui usámos o exemplo do propósito destas sessões, mas cada sessão pode usar um well-being function específico. Por exemplo, isto é para o propósito de todas as sessões,
para esta sessão, por exemplo, poderia ser algo como um, explorar a framework, a distinção de Game World e a framework do Will, Being and Function, de fazer, ser e o querer, de uma forma pragmática, por exemplo. E a forma como será feita será clara, cuidada, com tempo, talvez usando aqui algumas coisas, usando os projetos, trazer as pessoas usando os seus projetos concretos, algo assim deste género, por forma a capacitar os participantes a integrarem esta framework nas suas várias ações, propósitos, nos seus game modes. E desenvolver esta vontade de querer utilizá-la para ela poder nutrir as atividades, assim vamos assim chamar, os game modes. Portanto, isto pode ser tudo mais definido. Portanto, trazer aqui a clareza que esta framework Will, Being and Function não serve só para o propósito do Game World. É para qualquer ação, atividade, etc., ela deve ser usada, até para nos fazer sair, especialmente na sociedade ocidental, somos muito levados para a função, é o to-do list, e ela permite fazer este unfolding. Há um convite aqui claro, que é para cada um das pessoas que nos está a ouvir poder identificar um game world que está a dar vida, que pode ser a sua relação amorosa, pode ser a sua família, pode ser a empresa onde trabalha, pode ser o projeto que está a dar vida, pode ser o movimento que está a criar, enfim, escolhem um e depois experimentam com function, being e will, não é? Função, ser e vontade, e fazem qual é o propósito desse. E nesse também podem identificar qual é o nome do vosso Game World, qual é a designação que o vosso Game World tem e quem são os Game World Builders, quem são as pessoas que estão a dar vida a esse Game World. E aqui quero introduzir a ideia de que uma coisa é serem meus pares, outra coisa é serem meus empregados. Os meus empregados não são pessoas que estão a fazer Game World Building. São pessoas que estão a colaborar comigo em qualquer coisa. Os Game World Builders são aqueles que fazem parte da minha equipa e que são meus pares na criação deste Game World. Essa é uma distinção muito importante. Muitas pessoas dizem, a minha equipa, e quando referem a minha equipa falam da hierarquia que está por baixo deles, os empregados que estão por baixo deles. Nós quando falamos aqui equipa estamos a falar dos pares, de pares e não de hierarquias. Portanto é um círculo que nós estamos a trazer sempre para cima da mesa e não uma hierarquia de poder ou de outra natureza. Grato, Marco. Gil, o que é que segue? Para onde vamos agora? Sim, quero checar contigo se continuamos a explorar um bocadinho mais o Will, Being, Function noutras áreas, família, relação, parentalidade, o que seja, ou se iniciamos a exploração da framework de Nested Systems, porque aqui também já começámos o projeto, o Game World dentro de outros Game Worlds. Temos agora cerca de 15 minutos de explorar, por exemplo, estas sessões. Quais é que são os sistemas alinhados em que estas sessões se integram? Tens um go? Sim, tenho um go para irmos aos Nested Systems. Ok, então vou aqui alinhar o Miro e trazer que esta é uma framework de Nested Systems, de sistemas alinhados, em que o convite é pensar sempre no nosso projeto integrado em pelo menos 2 ordens de grandeza de sistemas. Ou seja, eu posso pensar a minha casa no meu prédio e o meu prédio no meu bairro, por exemplo. Posso pensar a empresa num sistema, por exemplo, uma escola no município e o município na região, por exemplo. É este convite, é a minha célula num órgão, num sistema humano, não é? num corpo humano. E esta framework é fazer-nos romper com este pensamento mecânico e linear que as coisas são fragmentadas, que eu posso ter uma empresa em qualquer sítio, posso ter uma atividade em qualquer sítio, e que ela é tipo uma peça de puzzle, mas standardizada, quadrada, em que eu posso mudar e ela encaixa-se em qualquer outro sítio. E trazer esta visão de que tudo está alinhado, porque tudo é vivo, tudo está alinhado dentro de outros sistemas. E quando nós começamos a ver os sistemas em que estamos alinhados, o nosso próprio projeto ganha uma outra visão.
nós olhamos para o nosso próprio projeto não como uma máquina que tem uma função e que entrega e recebe, mas como um organismo que pertence a um outro ecossistema. Marco, como é que tu vês esta framework? Gustavo, esta framework para mim é uma das frameworks, é muito simples, na sua essência ela é muito simples e é extremamente complexa e difícil e provoca perguntas daquelas pá, que vão às vísceras, não é? Que vão às essências do projeto. Não é? Por exemplo, o Diogo, na última sessão, trouxe o projeto Guardiões do Mira. Não é? E está aqui o projeto Guardiões do Mira. Onde é que esse projeto está? No Clara Lab. Onde é que está o Clara? Em Santa Clara. Ok. Está identificado aqui claramente qual é o projeto e onde é que ele está identificado. E agora, qual é o próximo atoll daquele projeto? E se eu digo, o próximo atoll é o Rio Mira. Ok? Este é completamente diferente eu dizer que o próximo atoll é o Rio Mira, ou eu dizer que é as escolas, ou eu dizer que é as freguesias do Conselho de Odmira. São tudo coisas diferentes. E vão ter consequências diferentes. Não é? Então, se o próximo atoll for o Rio, o que é que acontece no projeto? Quem são os stakeholders? É o Rio, como é que eu vou dividir o Rio? Como é que o trabalho é feito? Portanto, quando eu entro nesta dinâmica de definir o próximo atoll em função do território onde eu estou envolvido, de repente a coisa muda. Porque nós não estamos habituados a pensar desta forma. Na cultura moderna, nós estamos habituados a pensar em problemas e em soluções e em projetos completamente descolados das coisas e da realidade. E mais ainda, com o entrar no mundo da tecnologia e da internet e do mundo digital, então ainda mais desenraizou a coisa. Então, como é que é voltar a ter esta dimensão e enraizar? Eu vou dar um exemplo com o projeto que eu identifiquei atrás. Pinha do Agora. Foi o meu projeto e convido-te a fazer o mesmo, Gil, com o teu projeto, com o projeto que tu identificaste. Então, o Pinha do Agora era um projeto de uma eco-aldeia. Esse projeto estava dentro, o Nested, o próximo atoll dele era o Conselho de Mafra. Era onde ele se ia localizar. E onde ele tivesse o terreno, todas as aldeias e aquela coisa que estavam à volta ia ser o próximo atoll mais próximo dele. E a comunidade mais próxima, onde ia interagir. E havia um greater hall muito importante, e foi por isso que foi aquela localização que foi escolhida, que era o estar perto de Lisboa. Portanto, ele pertencer à área metropolitana de Lisboa e estar envolvido nessa bacia de serviços e de condições. Por causa das escolas, por causa do aeroporto, por causa de um conjunto de serviços, estar perto da cidade, onde a maior parte de nós tem serviços e presta serviços. Portanto, esse desenho daquele projeto foi pensado para ter estas dimensões. E claro, ele tem objetivos maiores, porque ele pode ser um projeto de referência, pode ser um projeto laboratório e, portanto, informar outros projetos e outros movimentos que estão em Portugal e no mundo. Portanto, nós até podemos ter um greater hauling mais fora do que estes. Né? Mas aqueles três que estavam ali era onde o projeto estava, as aldeias que estão à volta desse projeto dentro do Conselho de Mafra e à volta daquele concelho e a grande área metropolitana de Lisboa onde ele estava inserido. Grato, Marco. E trazer que isto são hipóteses, ou seja, isto não é tentar preencher para ficar. O objetivo das frameworks é trazer vida, é trazer coisas que não foram pensadas antes, é trazer-nos a nós a um pensamento orgânico e vivo que é natural em nós e nós conseguimos fazer este update de software de um mecânico e linear para um mais vivo. É isso, né? Grato, Gil, porque isso trouxe-me uma... Nós definimos no projeto, no Pinha do Agora, métricas claras sobre esta questão de proximidade, não é? Por exemplo, ele estar a cerca de 15 minutos ou 20 minutos a pé de um autocarro ou de transportes públicos. Nós podermos ir de bicicleta para as escolas, para as aldeias ali à volta, ou para a praia, isso no máximo ser meia hora. Ele estar a cerca de meia hora a uma hora do centro de Lisboa. Portanto, isto foram métricas claras definidas que dão noção destas relações de proximidade entre aquilo que nós estamos a construir e aquilo que queremos que seja a vivência depois socioeconómica das pessoas que estão neste projeto e que habitam estes diferentes círculos. Não é? Sim, por exemplo, se eu vender um pouco o medo de a gente não usar, né, aqui, mas gostava de explorar, por exemplo, uma outra hipótese de sistemas alinhados com o Pinha do Agora, em que o proximate hole
não A minha, era. a minha proposta Diz, seria tu ires com o teu projeto agora e é? trazer, sim, e Com o meu depois as projeto no equipes. sentido do centro de investigação. Isso, porque Ok, eu acho que esse vai dar logo outra perspectiva e depois sim, vamos aqui em concreto com Innovations for the Future Resource. grato, Marco. Então, o Centro de Investigação tem grupos de investigação na Faculdade de Ciências nos Açores e nos Açores, e, portanto, traz logo aqui Faculdade de Ciências em Lisboa, não é? a Faculdade de Ciências em Lisboa e os grupos nos Açores. E, portanto, logo o centro tem logo duas áreas geográficas grandes, tem o Atlântico ali, ou grande parte do Atlântico ali no meio, tem a área de estudo da biodiversidade, ecologia, alterações globais, climáticas e não só. E diria que se calhar 80% das pessoas estão na Faculdade de Ciências, umas que estão noutros projetos em Portugal a fazer os seus trabalhos de campo, e depois outras pessoas nos Açores. O proximate hole para a coisa que nunca foi feita poderia ser provavelmente grande parte do trabalho que é feito para a maior parte dos investigadores é se calhar esta área do Mediterrâneo, os ecossistemas mediterrâneos. Embora depois os Açores tenham a parte do Atlântico, que é muito diferente, portanto, diria que era uma zona do Atlântico e Mediterrâneo entre pescas, ambientes de ilha, Mediterrâneo, que seria algo por aqui. E o Greater Hole, por exemplo, poderia ser as outras áreas no globo que têm sistemas mediterrâneos ou são ilhas. Ou seja, a investigação, a interação com aquilo que é feito aqui no centro tem interesse noutras áreas que são similares. Não só nos temas científicos, mas em áreas de estudo, ou seja, se calhar não faz sentido numa zona, por exemplo, dos Pirineus, que era mais perto de Portugal ou do Mediterrâneo, do que se calhar, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia tem um clima muito mais similar ao nosso do que, e está muito mais longe do ponto de vista de distância, do que os Pirineus ou o lado francês. E, portanto, também trazer esta componente que os sistemas alinhados não têm que ser uma distância métrica face ao projeto. Pode ser umas categorias, como neste caso os climas mediterrâneos no mundo ou climas ou regiões insulares, por exemplo, na zona temperada, por exemplo, algo assim deste género. E aí torna-se claro com quem é que o grupo quer interagir, com quem é que quer fazer parcerias, se aceita projetos ou não nos Pirineus ou nas áreas mediterrânicas. Isso traz alguma clareza do papel do centro e da essência do centro quando está a dizer sim ou não a parcerias, contratar pessoas, tudo isso traz mais clareza. Porque é importante nós, os projetos, não tentarem evoluir para o que dá mais dinheiro, o que está mais presente, o que está, etc., que é como uma abelha e uma árvore. A abelha tem uma função, tem uma essência, tem um propósito, no sentido de polinizar, trazer as colmeias, tem outras funções socioecológicas do que uma árvore tem. E a árvore não quer fazer o trabalho da abelha só porque, só porque sim, é importante esta clareza da essência do papel e do propósito destes, dos diferentes game roles, usando agora o conceito que nós também trouxemos aqui. Ok, grato, Gil. Eu olhando para aqui dizia que o Innovations for the Future Resourcing Sessions tem como Proximate Hall Portugal. Claramente para mim é o território português, portanto que inclui as ilhas, né? Portugal continental e as ilhas. E os principais beneficiários deste tipo são os projetos do Innovations for the Future que percorrem Portugal. São projetos que têm estas características de terem algo a ver com as próximas culturas, com a sociedade 4.0, como nós dizemos. Há um artigo que nós temos escrito sobre isso, sobre as culturas responsáveis e regenerativas. Para dar exemplos, projetos como o Gravito, projetos como a Espiralia em Idenha, Mértola Lave, Val da Lama no Algarve, para dar assim alguns exemplos.
E o que é que seria para ti o Greater Whole, Marco? O Greater Hall, para mim, são os territórios, cada território onde cada um destes projetos está envolvido, as biorregiões que suportam estes projetos, ou seja, através destes resourcing, dos projetos diretos, destas pessoas e dos projetos que estão aqui, o grande objetivo final, aquele grande ponto de interesse é que os territórios onde esses projetos estão se nutram, se revitalizem a partir da revitalização desses projetos. Portanto, para mim seria qualquer coisa assim, nesta fase. E também se pode dizer que um outro Greater Hall aqui presente seriam outros países, outras regiões do planeta que tenham interesse em ver este modelo que o Innovation está a pôr a funcionar nas suas próprias regiões. Por exemplo, na Roménia está a acontecer isso um pouco, porque há pessoas do Innovations for the Future em Portugal que estão ligadas à Roménia e estão a aprender, aliás, estamos os dois a aprender com o que está a passar de um lado e do outro, e aquele que está a passar cá está a ilustrar, está a ajudar o que está a passar na Roménia e vice-versa. Então, para mim, há essas duas dimensões do Greater Hall, okay, presentes. Grato, Marco. Eu vejo de uma forma diferente, também estou atento ao tempo, e até a minha proposta será, se calhar, esta framework ser desenvolvida na próxima sessão, também com uma integração e etc. E eu vejo os Innovations for the Future Resourcing Sessions como projeto. No Proximate Whole, eu vejo as iniciativas do Innovations for the Future como este Proximate Whole, e o Greater Whole também tem como tu este território onde as iniciativas estão enraizadas. Ou até ao contrário, ter o Proximate Whole, o território onde as iniciativas estão enraizadas, sendo os beneficiários as iniciativas, e o Greater Whole ser Portugal, vamos assim chamar. E acho interessante de trazer aqui clareza que este Proximate Whole ou seja, porque nós estamos a capacitar membros das iniciativas, até podemos reduzir isto um bocadinho mais, que o Nox Proximate Whole são pessoas que estão interessadas em fazer a atualização do seu software, a forma como pensam e agem, e o Greater Whole são as iniciativas e os territórios onde elas estão. E para mim é interessante, novamente, trazer aqui clareza que não é o certo e errado, é o estudar estas hipóteses para perceber o que é que isso traz e qual é que é a hipótese que melhor funciona agora. Marco, do que eu trouxe, o que é que surgiu em ti como hipótese? Gosto muito dessa do Greater Hall, desse Greater Hall que estava aí ser Proximate Hall e o Portugal ser o Greater Hall. Gosto dessa troca. Fez-me sentido. Quando tu falaste, fez um clique dentro de mim e trouxe-me mais clareza sobre a coisa. Sim, as pessoas e os projetos serem o Proximate Hall e Portugal ser o Greater Hall. Portanto, ou os territórios onde as pessoas e os projetos estão ser o Proximate Hall. Fez-me sentido. Grato. Por mim, é good enough for now, safe enough to try, como se diz na Sociocracia 3.0. O que temos agora, e o convite é olhem para o vosso Game World, ponham o nome do Game World, identifiquem quem são os Game World Builders, apliquem a framework da Will, Being and Function, e definam um propósito de forma clara do vosso Game World e construam este nested system, os sistemas alinhados do vosso Game World, façam essas questões, vejam que questões aqui emergem, o que é que está em cima da mesa e partam do território. Partam sempre do território. Que território, onde é que está o território? Onde é que está o meu projeto? Em que território é que ele está? E quais são os sistemas que ele apanha? Não é? Até se quiserem vão ao mapa, ponham no mapa. Portanto, pode ser útil fazer isso e mudar mesmo mudar o shift da coisa. Sair daquela lógica de o projeto per si e ir para o território. O meu projeto no território, a partir do território. Ir ao mapa é excelente. Então, é isso. São 10h45, podemos fazer um breve check-out, Gil, sobre a sessão, se calhar o que é que ficou vivo em cada um de nós. O que é que pensas e sentes? Grato, Marco, tenho sim, gostei da sessão, ter sido uma sessão com tempo, profunda, dedicada e do qual nós também beneficiamos. Senti aqui no final um pouco de medo da framework de Nested Systems ter pouco tempo,
e gostar de fazer a mesma coisa que fizemos para o Well-being and Function, ter um pequeno exercício que traga a experiência do qual depois a framework faz unfolding e, e sinto alegria porque sinto alegria deste vídeo ser partilhado e sinto este medo de como é que nós podemos melhor servir as pessoas e as iniciativas do Innovations for the Future e estou curioso com o feedback que vamos ter deste vídeo. Grato, Gil. Sinto alegria, porque saio energizado, saio regenerado, vitalizado, nesse sentido. Há em mim uma tristeza de não termos tido casos e pessoas aqui que beneficiem deste tipo de trabalho, deste tipo de coisas. E sinto medo, notei medo no tempo, na gestão do tempo. Sim, também fiquei com o meu medo também mostrou que nesta última framework tivemos menos tempo, menos para lhe dedicar e se calhar será preciso noutras resourcing sessions podermos ir lá. E trouxe-me alegria ver, tanto o ter usado a raiva para nós, ok, não veio pessoas, fizemos a sessão entre nós beneficiamos com isso porque tivemos a trabalhar no Innovations for the Future Resource Sessions, no meta da coisa, no desenho, no próprio desenho, portanto há um benefício para nós, e ao estarmos a fazer esse trabalho os dois e termos esta clareza, mostrarmos isso aos outros e poder já levar benefício aos outros, não é? E termos já trazido a experiência do caso do Diogo, que ficou gravado, do caso da Paula, que não ficou gravado, do caso do Maché, que também não ficou gravado, ou está gravado uma parte, e de termos mobilizado já essas experiências aqui para o espaço, trazermos exemplos, irmos buscar exemplos nossos que cada um viveu e aplicar aqui em tempo real como é que era. Portanto, pareceu-me, fiquei está vivo em mim, que foi uma sessão muito viva, com muitos exemplos e muitas possibilidades de se multiplicar. E quero também deixar aqui no espaço, coloquem-nos questões, ponham-nos questões. Nós temos um grupo de Telegram do Innovations for the Future Resource Sessions, portanto juntem-se se fizer sentido para vós e coloquem questões, tragam questões, ponham, porque não há aqui aquela coisa do professor e dos alunos, nós não estamos na escola, nós estamos entre pares e portanto todos nós podemos fazer resourcing a todos nós. E ponham questões no grupo, tragam, porque a ideia é desenvolver mesmo isso, a entreajuda da cultura, das pessoas que estão nesta cultura e poder-nos exportar uns aos outros para que os projetos possam vencer, né? Possam regenerar os nossos territórios e criar futuro, criar legado para as próximas gerações. E é assim, Gil, que sai o meu check-out. Até já, até a próxima quarta. Quero celebrar, Gil, contigo. Até já. Até já.